Olá, meus amados irmãos em Cristo, a graça e a paz do nosso amado querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um dia de devocional. Hoje é dia 2, de janeiro de 2023. Nós estamos aí com um projeto, com um propósito de 365 dias com Deus, E estamos aqui trazendo as devocionais diárias. Começamos ontem falando sobre o amor, no Salmo de número 119, os versículos 41 e 42. E hoje nós queremos dar continuidade a essa devocional, falando sobre a firmeza espiritual do cristão. Firmeza espiritual. É isso que nós precisamos nesses últimos dias, Na verdade, em todo o tempo, desde a história da igreja, desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos pais da igreja, os patriarcas, os profetas, os discípulos, todos nós cristãos precisamos de firmeza espiritual, porque sempre fomos alvo do inimigo, alvo de lutas, de perseguições, de adversidades, mas quando nós estamos firmes na palavra, quando nós estamos firmes em Jesus Cristo, nada pode abalar a nossa fé. Podemos até em algum momento, diante da nossa limitação humana, fazer alguns questionamentos, mas jamais o verdadeiro cristão vai negar a Deus, negar a sua fé, a sua confiança nesse Deus maravilhoso. Então é sobre isso que nós queremos tratar aqui rapidamente. Desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo, essa devocional, porque é a palavra de Deus, palavra de fortalecimento, palavra de encorajamento espiritual para você, meu amado irmão. E se Deus permitir, nós vamos até o final, até o dia 31 de dezembro, 365 dias, todos os dias, em algum horário, a gente vai colocar aqui um vídeo sobre essas devocionais. Então vamos fazer a leitura do Salmo 119, versículo 43 ao 46, que nos diz assim a palavra de Deus. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Então nós falamos aqui que a palavra de Deus, a lei de Deus, a lei do Senhor, durante todo o Salmo de número 119, nós encontramos vários títulos, para a palavra de Deus, testemunho, decreto, mandamento, lei. Então, nós queremos iniciar essa devocional como a de ontem, dizendo que toda a segurança e estabilidade do cristão diante das oposições, diante das lutas, diante das adversidades, passam exatamente pela presença da palavra de Deus em nossos lábios e em nossa comunicação, como diz aqui no versículo 43, quando ele diz assim: não tire jamais da minha boca a palavra da verdade. Então, o verdadeiro cristão, o homem, a mulher que foi transformada, regenerada, ela tem segurança, estabilidade diante dos problemas, diante das crises, diante das oposições. E isso vai ser expressado através de suas palavras, através da boca. Nós expressaremos, na verdade, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa estabilidade em Deus quando nós abrirmos a nossa boca. Porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos provando que nós um coração incrédulo. Nós estamos provando que nós estamos, de alguma forma, desacreditando ou pensando que Deus não sabe o que está fazendo. E por isso nós reclamamos, nós murmuramos. Nós nunca estamos satisfeitos vivendo a vontade de Deus, mesmo em meio às adversidades, os problemas, então nós reclamamos. Então a boca vai expressar o que está no nosso coração. Se confiamos em Deus, se estamos seguros na palavra de Deus, ou se nós estamos incrédulos, se nós somos igual o povo de Israel, murmurador, insatisfeito, cometendo o pecado de maledicência. Então a nossa boca
vai expressar o que está no nosso coração. E quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós falamos de maneira firme, nós falamos de maneira a louvar ao Senhor, a glorificar ao Senhor, mesmo quando nós estamos passando problemas, crises e dificuldades. Se nós confiamos nela, se nós confiamos na palavra de Deus, no sentido dos seus princípios, ela precisa estar presente, influenciando a forma como nos portamos neste mundo. E a comunicação é uma parte enorme disso. Então, nós vamos nos comportar, nós vamos agir, mesmo em meio a crises, às doenças, ao desemprego, aos problemas, em todas as áreas da nossa vida. Mas a maneira como nós nos portamos e agimos vai decidir, vai mostrar se de fato nós estamos vivendo a palavra de Deus, se de fato a palavra de Deus está habitando em nós abundantemente. Ela vai nos influenciar. A palavra de Deus precisa moldar o nosso caráter. A palavra de Deus precisa estar morando, habitando, né? Interessante que o salmista pede para Deus imprimir a palavra de Deus na mente e no coração dele. E é isso mesmo, é algo que deve estar marcado, tatuado, gravado no nosso coração, na nossa mente. E aí, diante das adversidades, a nossa boca vai expressar o louvor, a adoração a Deus. Aí me vem à memória Jó, por exemplo, mesmo diante da perda dos filhos, da perda dos bens, da perda da saúde, o que foi que Jó fez? Louvou, adorou e disse: o meu Redentor vive, e eu sei que ele vai me levantar, eu sei que ele vai agir. Então é nesses momentos que nós devemos então mostrar a nossa confiança em Deus. As nossas palavras, então, devem ser temperadas com o Espírito Santo e devem edificar os que as ouvem, como diz lá em Efésios 4:29. Então, quando nós estamos vivendo a palavra de Deus e a palavra de Deus satura, enche, transborda no nosso coração, nós vamos falar de maneira tão profunda, e essas palavras serão expressadas pelo Espírito Santo de Deus, não baseado nas nossas emoções carnais, mas diante do Espírito Santo, que irá usar as nossas palavras para expressar adoração, para falar da palavra de Deus, das verdades da palavra de Deus, mesmo quando nós estamos diante de adversidades, diante de problemas, e as nossas palavras serão palavras tão inspiradas, tão poderosas, porque são colocadas pelo Espírito Santo, que as pessoas que estão ao nosso redor serão edificadas, serão impactadas com as palavras que saírem da nossa boca, que não são meramente palavras nossas, mas palavras que vêm do Espírito Santo. Mas para mim poder falar de maneira fluente a Escritura e ter sempre na minha boca a palavra de Deus cantada na oração, na evangelização, no meu dia a dia, no trabalho, em casa, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, eu preciso estar cheio dela, eu preciso me alimentar dela, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso pensar sobre a palavra de Deus e memorizar a Escritura e recitá-la em cântico, em oração. E isso é maravilhoso, e é sobre isso que o salmista está falando aqui. Diante de tais resultados, eis a nossa solução. Versículo 44. Olha o que diz o 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Então, a palavra de Deus muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de pensar. E nós, quando nós estamos diante da verdade da palavra de Deus, nós temos um sentimento, nós temos uma decisão, nós resolvemos, nós tomamos uma decisão. E qual é a decisão? Obediência, obedecer, obediência constante e para sempre. Nós não voltamos mais atrás, as coisas do mundo não mais nos atraem. Os vícios desse mundo, os desejos da carne não tem mais espaço no nosso coração, na nossa mente, porque estamos cheios da palavra. E uma vez cheios da palavra, quando proclamamos essa palavra, porque estamos cheios dela,
A nossa decisão é de obedecer a Deus, e essa obediência não é parcial, não é uma meia obediência, mas é total, é constante, é em todas as ocasiões e é para sempre. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós temos o desejo, a alegria, o regozijo de se submeter a Deus, de se submeter à sua lei, de se submeter à sua palavra, e os seus mandamentos não é pesado para nós, mas é a alegria do nosso coração, é refrigério para a nossa alma. Claro que se trata de um enorme desafio, né? Obedecer constantemente a palavra, ter uma vida de obediência constante sempre, não é uma vida insensata, inconstante, mas constante, firme, como uma coluna de um edifício, né? Que pode a estrutura ao lado se abalar, ter alguma tempestade, uma chuva muito forte, mas a estrutura está firme, porque foi bem alicerçada. Assim também a vida do cristão. Claro que se trata de um enorme desafio, mas que ainda assim precisa ser encarado. É a busca em cumprir esse desafio que alimenta, fortalece e mantém a esperança dos justos. É a firmeza de uma coluna central no edifício da minha vida. Só essa solução nos trará verdadeira liberdade de andar piedosamente em obediência e submissão ao que o Senhor nos mostra em seus preceitos. Versículo 45. Andarei com largueza, com firmeza, pois me empenho pelos teus preceitos. Há alegria, regozijo na alma do verdadeiro cristão em obedecer a Deus. E essa vontade, esse anseio de andar com Deus, de obedecer a sua palavra, é quem nos fortalece todos os dias, que alimenta a nossa alma e que nos dá firmeza diante das adversidades, diante do pecado, como um edifício que está bem estruturado. Por exemplo, lá perto do meu trabalho, estão construindo um condomínio próximo lá. Eu fico olhando, irmãos, que coisa magnífica. Eles constroem aqueles grandes prédios, mas existe uma base firme, uma escavação firme, cimento, estrutura, para poder aguentar todo aquele peso. Então, por exemplo, em países que constantemente existem terremotos, eles já constroem os seus edifícios já preparados para aguentar os terremotos, para aguentar as tempestades. O cristão que está firme na palavra, o cristão que se alimenta da palavra, ele está firme diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema, diante de qualquer pecado, de qualquer tentação que se levante. Lembra da tentação de Jesus em Mateus 4? Ele venceu no poder da palavra. E é a palavra que vai nos manter firme e vai nos dar essa constância, essa firmeza, e nós não vamos oscilar, cochear entre dois pensamentos. Nós não seremos um crente Raimundo, pé na igreja e no mundo, não. Seremos um crente piedoso, puro, santo, submisso aos preceitos do Senhor. A sociedade vem, século após século, trocando a verdade pela mentira e dificultando cada vez mais o reconhecimento da verdade, mesmo que esta seja tão clara e esteja evidente. Sim, é mais fácil o torpor da mentira ou viver na mentira, aceitar a mentira. Seus muitos tons sempre se adaptam à minha noção de liberdade, falsa liberdade, da verdade líquida. Ou seja, nós vivemos uma época em que as coisas estão sempre relativas, em que existem as inversões de valores, e nós cristãos jamais devemos negociar a palavra de Deus e os princípios da palavra de Deus. E o cristão que tem a palavra, que está firme nos testemunhos do Senhor, ele não vai se deixar se influenciar por esse mundo, por essa falsa liberdade, por essa verdade líquida, por essa verdade que ontem foi verdade e hoje já não é mais. Padrões que ontem a sociedade dizia que era errado e hoje aceita normalmente. Práticas pecaminosas, práticas homossexuais, libertinagem. Não, os mesmos princípios da palavra de Deus para as gerações anteriores, de muitos anos atrás, elas continuam sendo para a minha geração e para as gerações futuras, porque a palavra de Deus não muda, a escritura ela é atemporã. Portanto, nós devemos viver essa verdade de maneira bem clara. Nós não podemos crer hoje e amanhã não crer, devemos estar firme e constante diante da verdade da palavra de Deus e jamais vivermos na mentira, jamais vivermos no engano. Agora,
tal maravilha, tal verdade, a tal liberdade não devem, nem podem ficar guardados em nós ou para nós apenas. Tudo isso precisa ser compartilhado. Nós precisamos proclamar, nós precisamos influenciar as pessoas que estão ao nosso lado com esse testemunho, com essa transformação. Porque quando nós estamos cheios, irmãos, a gente quer falar, a gente quer proclamar, a gente quer falar para as pessoas que estão ao nosso redor que existe liberdade de fato, que existe a verdadeira felicidade e está em Cristo através da sua palavra. Olha o que é que diz o versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. O salmista aqui, ele está usando uma hipérbole, uma comparação. O salmista está dizendo que mesmo diante de uma grande autoridade, que no caso ele cita a autoridade do rei, que naquela época era a autoridade máxima que existia naquele mundo, mas ele está dizendo que mesmo diante da autoridade máxima desse mundo, que é o rei, eu vou proclamar essa palavra, eu vou proclamar esse testemunho, porque eu estou cheio dela, e essa verdade que me libertou, eu não posso tê-la apenas para mim, eu preciso falar, eu preciso anunciar, porque outros também precisam ouvir. Então os reis, mesmo diante deles, seremos arautos, proclamadores das verdades que trazem a legítima liberdade, a verdadeira liberdade. Então, quando nós experimentamos essa graça, irmão, não podemos nos calar, temos que anunciar, temos que falar a tempo, a fora de tempo, e falar do grande amor de Deus, da verdade do evangelho, a mensagem do arrependimento, do perdão dos pecados e a necessidade que o ser humano tem de procurar, de encontrar em Cristo e na sua palavra a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria que a humanidade tanto procura e tanto precisa. Quanto mais diante dos plebeus, dos vassalos e dos igual a nós. Se o salmista está dizendo que proclama essa verdade diante de um rei, imagine diante de pessoas igual a nós. Os vassalos, os plebeus, pessoas do mesmo nível que nós. Irmãos, tanto faz. Diante de autoridades ou de não autoridades, a palavra tem que ser proclamada, a palavra tem que ser anunciada. Às vezes a gente tem até um certo receio de pregar, por exemplo, para pessoas cultas, pessoas ricas. Não, elas também precisam ouvir, desde o pobre, do rico, do alto, do baixo, do gordo, do magro, de qualquer etnia, qualquer nação, qualquer povo, qualquer língua. A palavra tem que ser proclamada, tem que ser anunciada. E é isso que nós precisamos então crer, e eles ouvirão essa palavra, porque os eleitos de Deus, eles ouvirão a palavra, aqueles a qual Deus, na sua soberania, já escolheu antes da fundação do mundo, a palavra vai entrar no coração deles, porque a graça é irresistível, porque o Espírito Santo de Deus leva a palavra ao coração e quebra esses corações endurecidos. Então pense sobre isso nessa devocional, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Como avaliaremos nossas vidas hoje? Primeiro, o meu falar tem sido temperado, cheio da palavra de Deus, para que eu possa agir corretamente neste mundo? O que nós temos se expressado, de que forma temos nos expressado diante do ímpio, diante do incrédulo? As palavras que saem da nossa boca diante desse mundo, a palavra de Deus está na nossa boca. Vamos avaliar as nossas vidas hoje através dessas indagações. Segundo, tenho buscado e lutado diariamente para obedecer os princípios da palavra de Deus. Temos lutado contra o pecado. Temos procurado viver uma vida piedosa, uma vida santa, de bom testemunho, como sal e luz da terra. E terceiro, tenho abençoado o meu próximo com um tesouro valioso do que tenho aprendido nas Escrituras. Eu tenho aprendido a palavra, eu tenho estudado, eu tenho experimentado essa salvação, mas tem ficado só para mim. Eu tenho me envergonhado de pregar, de testemunhar desse amor. Então vamos fazer essa avaliação desse ano. E vamos então nos desprender de nós mesmos e vivermos intensamente essa palavra, nos enchermos dessa palavra, vivemos essa verdadeira alegria, essa verdadeira liberdade que só se encontra nesse tesouro profundo, inigualável, essa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Então, nas suas aplicações, tome decisões práticas, possamos viver essa palavra. Não apenas sejamos ouvintes, ou apenas tenhamos o conhecimento dela, mas esse conhecimento nos gere temor no nosso coração. E possamos então anunciar, viver essa palavra. Amém? Ame a Escritura acima de qualquer coisa. Ó Senhor Deus, como nós amamos a Tua lei. Aplica no nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e graças a Deus.